Olá, estudantes, tudo bem? Novamente o professor Humberto no mundo maravilhoso da matemática, hoje explorando o assunto que eu costumo ouvir muito em sala de aula. Professor, você fez muita conta, mas eu fiz por regra de 3, saiu rapidinho. Professor, eu usei usando regra de 3. Pessoal, regra de 3. Vamos entender o que se passa num problema para que eu aplique essa chamada regra de 3. Primeira coisa, a regra de 3 trabalha com grandezas proporcionais. Grandezas proporcionais. Certo? E as grandezas proporcionais têm dois tipos. As grandezas proporcionais diretas e as grandezas proporcionais inversas ou indiretas, certo? Tudo bem? Então existem grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. É muito comum o seguinte: você vai lá com a sua mãe e com o seu pai, colocar combustível no carro e você vê que o preço custa R$ 5,40 por litro, certo? Então, se eu dobrar o volume, vai dobrar o preço do combustível que eu estou colocando. Se eu triplicar o volume, vai triplicar o preço. Certo? Então, o preço da gasolina e o volume são diretamente proporcionais. Porque se eu aumento um, aumento o outro, certo? Mas não é um aumento qualquer, eu preciso deixar bem claro isso. Ok? Que mais? Nós temos também vários produtos que são vendidos por quilo, né? Restaurante por quilo. R$60 por quilo. Então aqui é a mesma coisa. Se você comer 1 quilo, você paga R$60. Se você comer meio quilo, você paga R$30. Então essas grandezas, tá, são diretamente proporcionais. A gente faz a chamada regra de 3 simples para fazer alguns cálculos. Mas tome cuidado. Vamos agora criar uma teoria para deixar isso bem simples. Olha só, vocês estudaram na física o movimento uniformemente variado, que é aquele que tem aceleração constante, né? E o espaço do móvel S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Estão vendo? Imagine o seguinte, imagine um móvel. Aqui está a trajetória, S em quilômetros, o móvel que parte do zero com velocidade inicial zero. Então, ó, o espaço inicial é zero, velocidade inicial é zero, e eu vou colocar a aceleração 2 km por hora ao quadrado, certo? A gente está acostumado metro por segundo ao quadrado, como eu coloquei quilômetro aqui, tudo bem? Aí vocês pegam estes valores e substituem na função horária, o espaço vai ser o quê? 0, 0 vezes t, 2 sobre 2 dá 1, t ao quadrado. Tudo bem? Então olha só, aí nós estamos relacionando duas grandezas, que é uma parte muito importante na matemática, a gente entender a relação entre as grandezas. Tanto que eu consigo rapidamente, no mundo maravilhoso da matemática, dar um exemplo de física. Porque a física é a ciência que entende o universo, ela relaciona as grandezas. Então, ó, aqui eu vou colocar o tempo em horas, certo? E aqui o espaço em quilômetros. E a gente sabe que S igual a t ao quadrado, o gráfico é uma parábola.
Então perceba que o argumento de falar que se uma grandeza aumenta, a outra aumenta, elas são diretamente proporcionais, está errado. Então olha só, imagine que eu tenho aqui, depois de 1 hora eu percorri o quê? 1 quilômetro. Depois de 2 horas, 2 ao quadrado, 4. Está vendo? Eu dobrei o tempo de viagem e a distância percorrida não foi o dobro, foi o quádruplo. Então aqui ocorre o que o pessoal fala: uma grandeza aumenta, a outra aumenta, mas não é diretamente proporcional. Certo? Então, o espaço e o tempo aqui não são grandezas diretamente proporcionais. Olha outro exemplo. Você pega um táxi, certo? Você pega um táxi. Vocês sabem que no táxi tem aquele conceito de bandeira 1, bandeira 2. O que é isso? É uma taxa que você paga dependendo do horário, se é muito tarde, se o taxista vai para um lugar muito longe. Então é uma taxa fixa que você paga. Então imagine um táxi que tem bandeira 1 de R$8. Quer dizer, você chamou o táxi, você já vai pagar R$8 e depois ele cobra R$2 por quilômetro. Entenderam? Então aqui eu tenho que grandezas envolvidas numa simples viagem de táxi. Eu tenho preço, certo? E eu tenho distância. Então, olha que interessante, o preço é uma função da distância. Então, o preço vai ser a bandeira 1 mais 2 vezes D. Por quê? A cada quilômetro você acrescenta R$2. Então, aqui eu tenho uma função afim. Ou seja, uma função também chamada de função do primeiro grau. E olha o gráfico é uma maravilha, né? Se olha para o gráfico de duas grandezas, você entende o comportamento entre elas, né? Então aqui tem a distância em quilômetro, e aqui eu tenho o preço em reais. É interessante, na hora de vocês construir um gráfico, colocar as grandezas e a unidade de medida, fundamental. Então, tudo começa com R$8 e a cada quilômetro vai aumentando 2. Para o estudante que fala, se a distância aumenta, o preço aumenta, elas são diretamente proporcionais. Não são, gente. Olha aqui. Imagine, você andou 1 quilômetro. Você vai pagar quanto pela corrida? Você já vai pagar 8 porque é da natureza da relação da corrida, certo? Você vai pagar 1 vezes 2, 2, aqui você vai ter 10. Certo? Vou dobrar a minha distância. Se eu andar 2 quilômetros, vai aumentar o preço, lógico. 8 mais 2 vezes 2, 4, vai dar 12. Opa, vai dar 12. Gente, dobrou a distância, não dobrou o preço. Então, P e D não são diretamente proporcionais. Então são inversamente proporcionais. Pior ainda. Mas quando que são diretamente proporcionais? Imagine um taxista que criou um método diferente, ele quer mais cliente. Esse taxista, vou colocar aqui novo táxi. Espero que os taxistas não queiram me bater aqui. Novo táxi.
é o seguinte: a taxa é zero. A taxa, a bandeira 1 é zero. Ele não vai cobrar essa bandeira 1, mas ele cobra R$ 2 por quilômetro. Então, qual é o preço da corrida? O preço da corrida vai ser 2 vezes D. Olha que interessante. Vamos fazer o gráfico dessas grandezas aqui. Aqui eu tenho D, quilômetros. Aqui eu tenho P, que é o preço em reais. Se a distância é 0, o preço é 0. Se a distância é 1, o preço é 2. Se a distância é 2, o preço é 4. Opa! Vai ser uma reta que passa pela origem. Reta que passa pela origem. Reta que passa pela origem. Então, ó, se percorreu 1 quilômetro, a minha conta são R$ 2. Se percorrer 2 quilômetros, a minha conta são o quê? R$ 4. Estão vendo? E se eu percorrer 6 quilômetros, a minha conta vai ser R$ 12. Dá uma olhada. Dobrou a distância, dobrou o preço. Triplicou a distância, triplicou o preço. Agora sim. Matematicamente, sabe o que acontece? Se P é igual a 2D, P sobre D igual a 2. É esta equação que vocês têm que observar. Quando que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando se uma aumenta, a outra aumenta, de tal maneira que a razão delas é constante. Então, se dobra o preço é porque dobrou a distância. Se triplica o preço, triplicou a distância. Mas o contrário também. Se a distância cai pela metade, o preço cai pela metade. Conclusão: grandezas diretamente proporcionais são aquelas cuja razão delas é uma constante. E o gráfico delas é uma reta que passa pela origem. Certo? Então, ó, vou até colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, que eu vou mostrar para vocês como que eu gosto de resolver problemas envolvendo grandezas proporcionais, a famosa regra de 3. Então, ó, grandezas diretamente proporcionais, as famosas GDP. Então tá aqui, ó. Olha que bonito. Isso aqui é B, isso daqui é A. Aqui eu tenho uma reta que passa pela origem. E a equação é essa: A sobre B é uma constante, e vocês sabem que a sina da letra K é ser constante em matemática. Tudo bem? Professor, ok. E as grandezas inversamente proporcionais? Agora eu vou direto ao ponto. Vou fazer o seguinte. Imagine que eu tenho uma viagem para fazer de São José dos Campos até o centro do estado de São Paulo, na famosa Jaú, certo? São 360 quilômetros. Deu uma arredondada, um pouquinho longe, né? Agora olha só, que grandezas estão envolvidas. Vocês estão vendo que eu consigo rapidamente me ligar à física para trabalhar com as grandezas, né?
A física é a ciência que mexe com as grandezas. Então, ó, a gente sabe que velocidade é distância dividido pelo tempo, não é isso? Velocidade é a distância dividido pelo tempo. Velocidade, distância dividido pelo tempo. Muito bem. Se a minha viagem de São José dos Campos até Jaú é fixa, eu vou colocar D aqui igual a 360. Então, V vezes T, passo o T para lá, é igual a 360. Aqui é bem interessante. Olha só. Se eu faço a minha viagem a 120 km por hora, pessoal, é uma viagem fictícia, tá? Se eu passar do limite de velocidade, eu só estou mostrando matematicamente o que acontece, pelo amor de Deus, não vamos me julgar nisso. Se a velocidade é 120 km por hora, eu vou ter que gastar um tempo de 3 horas, porque 120 vezes 3 dá 360. Agora, se eu vou a 60 km por hora, nossa, agora já é pouquinho para uma rodovia, né? Então a minha velocidade reduziu a metade. Vocês sabem que vai levar mais tempo. Isso já dá ideia de uma grandeza inversa da outra. Mas não é um inverso de qualquer jeito. Se a velocidade é 60, qual é o tempo? Reduzir a velocidade para metade. O tempo vai dobrar. Porque 60 vezes 6 vai dar 360. E se eu for, só no meu sonho, a 180 km por hora? Só no meu sonho. Eu tripliquei a velocidade e para dar 360 o tempo tem que ser 2 horas. E o tempo igual a 2 horas. Triplicou, reduziu 1/3. Estão vendo? Grandezas inversamente proporcionais não são grandezas aonde apenas uma aumenta, a outra diminui, ou diminui, a outra aumenta. Isso acontece, mas matematicamente o produto dessas grandezas tem que ser constante. Então, ó, olha só, e o gráfico que aparece é uma chamada hipérbole equilátera. Então, ó, aqui eu vou colocar a grandeza B, aqui eu vou colocar a grandeza A, certo? E o gráfico que explica esse comportamento é uma hipérbole equilátera. Certo? Porque a hipérbole equilátera, além de eu estou aqui na posição 1, vou para a posição 2, tá vendo? Ó, o que aconteceu? De 1 para 2, tá? O valor de B, ele aumentou, né? E o A diminuiu, tá vendo? Ocorre aquelas mudanças, o quê? Invertidas, mas aqui nós temos essa propriedade, o produto é constante. Então, A vezes B é igual a K, e aqui nós temos o gráfico das grandezas inversamente proporcionais, famosa GIP. Grandezas diretamente proporcionais, uma reta que passa pela origem, e grandezas inversamente proporcionais, uma curva muito bonita chamada de hipérbole equilátera. Certo? Agora eu vou mostrar mais uma coisinha para vocês aqui. Sabendo que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, aqui está um gráfico, aqui está o outro. Vou apagar o exemplo da viagem para Jaú. Olha o que eu vou fazer.
vou fazer o seguinte. O grande físico Isaac Newton começou a entender o funcionamento do universo. Aqui eu tenho um corpo de massa M1 e aqui um corpo de massa M2, certo? E a distância entre eles é D. Newton percebeu o seguinte, fisicamente, matematicamente, experimentalmente, ele percebeu que no universo essas massas, elas se atraem com um par de forças que não é de ação-reação. Uma força está num corpo, outra força está no outro corpo. E ele percebeu o seguinte, que essa força, ela é uma constante que ele encontrou durante as experiências, multiplica as massas e divide pela distância ao quadrado. Então, ó, esse número aqui, ó, é a constante universal da gravitação, certo? Constante gravitacional. Mas o que isso tem a ver com a sua matéria? Tem tudo a ver. Reorganiza essa fórmula aqui. F vezes D ao quadrado, embaixo M1 vezes M2 é igual a G. Mas e daí? E daí o seguinte, olha que interessante. Se vocês mantêm as massas constantes, o produto da força pela distância ao quadrado é constante. Então, F e D ao quadrado são inversamente proporcionais. Se você mantém a distância constante, a força e o produto das massas é uma divisão, não é? Então, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Então vocês conseguem fazer uma leitura mais clara das fórmulas. Você não fica decorando as fórmulas, você entende a relação de uma grandeza com a outra. Tudo bem? Bom, agora eu vou resolver um probleminha que muita gente resolve com a chamada regra de 3, e eu vou usar apenas esses conceitos que eu expliquei, que no fundo é toda a matéria. Regra de 3, o nome já está dizendo, é uma regrinha. E toda regrinha pode ser que ela burle um pouquinho o conceito fundamental da matéria. Então, dá uma olhadinha nesse exemplo agora. A questão é a seguinte, ó, que aqui está do lado a GDP e GIP. Grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. O problema, vocês vão ver que é clássico, mas parece que eu resolvo de uma maneira diferente, mas não. Olha aqui. Essa é a matéria, gente. O resto é regra. Eu não estou pedindo para vocês saírem da regra de 3, pode usar. Mas a fonte da regra é isso daqui. 10 operários fazem 150 metros de uma construção em 18 dias, trabalhando 8 horas por dia. Quantos metros farão dessa obra em 15 dias, trabalhando 6 horas por dia, 20 operários? Primeiro é o seguinte, vocês vão fazer assim, ó, resolução. Eu não vou resolver uma questão apenas para vocês, eu vou mostrar um método. Primeira coisa é identificar as grandezas envolvidas. Quais são as grandezas envolvidas? Número de operários. Depois, 150 metros é o tamanho da obra. Eu vou colocar o tamanho da obra. Tamanho da obra. Depois, eu vou colocar número de dias trabalhados. Número de dias.
E aqui, o número de horas que se trabalha por dia. Número de horas. Então, para facilitar a formação da equação, aqui eu tenho O significa o número de operários, T é o tamanho da obra, D é o número de dias e H é o número de horas, certo? Agora uma parte que eu acho bem legal. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão, usando a lógica, o bom senso da situação apresentada, vocês vão pegar duas grandezas quaisquer, considera as demais constantes e começa a jogar uma com a outra. Como assim? É o seguinte: vou pegar O e T, o resto é constante. Faz um traço e coloca igual a K. Nós vamos montar uma equação como Newton fez com a fórmula da força. Então, relaciona número de operários e tamanho da obra. Se eu tiver mais operários, eu vou fazer mais obra. Mais operário, mais obra. São grandezas diretamente proporcionais. Então, a razão delas é constante. Então, O tem que estar em cima, T tem que estar embaixo ou vice-versa. Mas aí existe uma coisa que a gente está simplificando. A gente sabe que as pessoas não têm a mesma produtividade, certo? Se eu aumentar o número de operários, eu posso estar aumentando mais do que eu imaginava a produtividade, porque eu posso estar contratando super operários, não sei. Eu posso estar pegando também operários com mais dificuldade de realizar o trabalho. Então, que fique bem claro, isso aqui é um modelo matemático simplificado, né? Aqui a gente supõe que os operários, eles têm a mesma produtividade, certo? Agora, olha só, já relacionei O com T, agora pega uma dessas duas grandezas e relaciona com T. Eu vou pegar operários e dias. Quanto mais operários eu tiver, menos dias de trabalho eu posso ter. Mais operários, menos dias. Uma aumenta, a outra diminui. Elas são inversamente proporcionais. Então, O e D tem que multiplicar. Certo? Agora você pode pegar O e H. Quanto mais operários, menos horas por dia eu posso trabalhar. Mais operários, menos horas por dia. Então, O e H tem que multiplicar. Então, essas três grandezas ficam em cima e a T fica embaixo. E esta é a sua equação das grandezas. Equação das grandezas. Equação das grandezas. Gente, agora praticamente terminou o problema. Por quê? Vocês vão alimentar essa equação com os dados da questão. Vamos alimentar. 10 operários, então O vale 10. Fazem 150 metros de uma construção, é o tamanho da construção, 150. D é 18. E H é 8. Então, eu tenho esses valores. Percebo que se eu trocar aqui, eu vou ter a minha constante. Então, esta é a situação inicial. Agora, qual situação ele quer? Vamos ver. Quantos metros farão dessa obra? Então, ele quer saber T. Se eu tiver o quê? 20 operários, trabalhando 6 horas por dia durante 15 dias, D igual a 15, certo? E H igual a 6. Estão vendo? Eu vou ter que achar agora essa situação final aqui.
Então, o que eu faço? Simples. Substitui e faz a conta. É de uma maneira muito mais lógica que aquelas flechinhas, faz um produto doido lá, lembra que como resolve pela regra de 3? Então, aqui faz todo sentido. Então, você coloca 10, D vale 18, H vale 8, e o trabalho aqui 150 metros. Isso aqui é K. Só que isso aqui também dá K. Então você pega a O, que é 20, vezes D, que é 15, H é 6, e aqui eu vou ter T. Certo? Pessoal, fazer a conta. Tá? Então daqui eu vou tirar o novo tamanho do trabalho do muro, ele não especificou, mas é 150 metros de construção, certo? Entenderam isso? Agora, olha só, olha que bonito. Corta aqui, né? Agora começa, corta aqui, esse 6 aqui fica 3, então eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 8, 24, sobre 15, é igual a 20 vezes 15 sobre T. Certo? Vou simplificar ainda. Esse 20 e esse 24, por 4 aqui dá 5 e aqui dá 6, né? Certo? Então vai dar 6T é igual a 15 vezes 15 vezes 5. Aqui eu simplifico. Por 3 vai dar 2 e aqui vai dar 5. Então, 2T é igual, 15 vezes 5 vai dar 75, 75 vezes 5, aqui vai dar 25, 375. Certo? Vocês estão vendo aqui que eu não tenho vergonha não, eu faço a continha para não errar. Então, ó, o T vai ser igual, 375 sobre 2, 187,5 metros. 187,5 metros, certo? Pessoal, essa é a chamada regra de 3 composta, que faz muito mais sentido, você interage mais com a questão e reforça os seus conhecimentos. Tá bom? Pessoal, essa é a regra de 3. Grande abraço, até a próxima.